noite. Não sei como está, onde quer que vocês estejam agora. O fato é que aqui no Rio de Janeiro, onde fica a Casa da Prece, aqui na proximidade da Avenida Princesa Isabel, está bem frio, né, gente? Muito atípico para o Rio de Janeiro e acredito por todo o hemisfério sul. O norte, a gente sabe que quando é inverno, outono, é bem mais frio, mas para a gente aqui é como se a gente estivesse no Polo Norte, no Polo Sul, né? Aqui no Rio faz 18 graus, nossa, é impressionante. Bom, gente, então, como a Amanda já colocou, sejamos todos, uma vez mais, muito bem-vindos a essa Casa de Jesus, muito felizes, porque hoje nós temos esse encontro, exatamente nessa data em que se comemora o nascimento, né, da última encarnação desse espírito que é da falange de Maria Santíssima, que é o doutor Bezerra de Menezes, que trabalhou diretamente com Eurípides Barçanufo, que é o nosso patrono espiritual, que trabalhou diretamente com a nossa querida mentora, uma das mentores da casa, que é a dona Ivone Pereira, e que certamente trabalhou diretamente e continua com o doutor Herman, né? Então, nós estamos muito felizes de estarmos aqui hoje, nessa reunião da casa, nesse dia, com certeza, tão festivo, não só entre nós encarnados, mas também com essas falanges de luz, do amor e do bem, na espiritualidade amiga. O nosso tema da noite é um tema muito pertinente a todos nós. Nós hoje vamos falar da questão da imunidade. A imunidade física, a imunidade emocional e a imunidade espiritual. Vamos lá, então. Então, vamos ver qual é a definição nos dicionários, em geral, da imunidade física. Essa todos nós sabemos, né? É garantir a defesa do nosso organismo físico. E aí, então, essa imunidade física vai fazer o quê? Vai nos auxiliar a não deixar que o nosso corpo físico, esse envoltório material que nós, a alma, o espírito, usamos aqui para encarnar nesse planeta, vai nos poupar, nos prevenir de pegar doenças típicas do planeta em que nós estamos habitando, no nosso caso aqui, esse querido planeta Terra. A imunidade emocional. A imunidade emocional é a gente saber lidar com todas as emoções, sejam elas emoções boas, positivas, ou emoções ruins, negativas. É a gente manter a harmonia, o equilíbrio perante o vai e vem de emoções. Por que vai e vem de emoções? Porque nós já sabemos, todos nós aqui reunidos, que nós estamos num mundo de provas e expiações, onde ainda há pranto, choro e ranger de dentes. Nós estamos aqui para expurgar, para expiar débitos contraídos em muitas existências passadas, mas estamos também aqui para ser testados, para fazermos provinhas espirituais no nosso dia a dia. Daí a gente conviver tanto com emoções positivas e negativas. Às vezes o nosso dia começa uma montanha russa, né? Cheio de emoções. Às vezes começa só emoções boas, né? Positivas. O dia, no decorrer do dia, vem algumas emoções negativas, ruins. Aí daqui a pouco melhora. Então é uma montanha russa. Aí, quando nós temos a imunidade emocional, a gente estabiliza as nossas emoções, tanto frente às grandes emoções muito positivas, a gente não entra naquela euforia, né? A gente lida com aquela emoção boa, positiva, de uma forma harmônica. E quando ela também é muito negativa, muito ruim, também temos que lidar com uma emoção harmônica.
Então, isso é imunidade emocional, é a gente saber lidar de forma harmônica, harmoniosa com as emoções, sejam positivas, sejam negativas. A imunidade espiritual. Bom, a imunidade espiritual é a gente garantir a defesa nossa, a nossa defesa íntima, ou seja, a defesa da alma, eu, do espírito, eu. Eu sou a alma, eu sou o espírito. Nós somos a alma, nós somos espíritos. Então, é estar totalmente harmonizado, tanto a mente quanto o coração, e em sintonia, em harmonia com o nosso Pai, o nosso Criador, que é Deus. Então, nós temos 3 tipos de imunidade. Por quê? Porque nós estamos encarnados neste momento. Então, a gente tem imunidade física, emocional e espiritual. Os nossos queridos irmãos, que também com certeza estão aqui conosco em grande número, que são os desencarnados sem o corpo físico, no momento não tem a questão da imunidade física, só lidam com a imunidade emocional e a imunidade espiritual. Então, vamos a alguns exemplos para facilitar. Quando nós estamos com gripe, ou com Covid, que é um vírus, ou uma bactéria, que seja, algo invadindo o nosso organismo físico. O que a gente faz, ou pelo menos deveria fazer? Nós devemos buscar todos os meios que a Terra nos proporciona para tratar, buscando curar a gripe, o Covid, qualquer que seja o vírus, a bactéria, etc., que está invadindo, atacando e, por consequência, enfraquecendo o nosso organismo físico. Mas não só buscar todos os meios terrenos, nós devemos sim buscar também todos os meios espirituais ao nosso alcance, independente de credo religioso, independente se você tem ou não, professa ou não, alguma religião. Então, isso é buscar todos os meios, tanto os terrenos quanto os espirituais, que tiver ao nosso alcance, que a gente possa ter acesso. Bom, dentre esses meios, a gente divide em 2 grupos. Nós temos os meios, os mecanismos que podem nos auxiliar de uma forma externa. Por exemplo, o antibiótico, a vacina, são meios externos. Por que são meios externos? Porque eles dependem de todo o mecanismo da indústria farmacêutica. Ter ou não a vacina, ter ou não, ter no sentido de fabricar, de desenvolver, de pesquisar aquele antibiótico, por exemplo, aquela vacina. Então, isso é algo que não depende só de nós, é extremamente externo, como a gente percebeu agora nos últimos anos com o recém-Covid, que todos nós enfrentamos aqui na Terra, E o que a gente está chamando de meios, de mecanismos internos, que depende de nós, porque está sempre à nossa disposição. O que nós tínhamos durante, por exemplo, a pandemia do Covid, o tempo todo em nossas mãos? A máscara e o álcool, o famoso álcool gel, que a gente descobriu que pode ser gel ou não. Que bom, não? Mas o tempo todo já estava nos estoques das farmácias, do supermercado, dos mercadinhos, que seja. Então, só dependia de quem? De nós, da nossa vontade de utilizar a máscara e o álcool. Por mais que quisessem nos obrigar, dependia de nós querer ou não. Então, do mesmo jeito que a gente tem o vírus, que a gente tem a bactéria, a gente também
tem diversos outros problemas que também vão balançar a nossa imunidade. Então, do mesmo jeito que a gente vai buscar todo o auxílio possível, que tem parte daquela questão no vírus, da bactéria, que é externo a nós, e tem aqueles que dependem somente de nós, que são internos, como a gente acabou de falar, qualquer outro problema pode cair no mesmo escopo. Por exemplo, se nós temos uma doença genética ou não, ou seja, uma doença que o nosso corpo físico já veio com a predisposição, ou não, uma doença que ao longo da nossa caminhada aqui na Terra, ela surge. Uma outra também que poderia ser encarado como um vírus e uma bactéria não físico, não material, mas que vai abalar a nossa imunidade. Problemas familiares. Quem nunca? Não é? É a doença de um familiar que nos afeta, nos envolve diretamente. São atritos familiares, que mesmo que às vezes a gente não morando onde está diretamente aquilo, atrito, morando ou não, não importa, aquilo acaba nos afetando, mexendo, balançando com as nossas imunidades, né? Pode ser um problema no nosso trabalho, na nossa profissão, então um problema profissional, pode ser também esse vírus e a bactéria, gente, o nosso próprio jeito de ser, que a gente botou entre aspas, que muitas vezes a gente resiste em fazer diferente. E quando a gente ouve uma crítica, a gente não, é o meu jeito de ser, como se fosse permanente, perpétuo, como se Deus já tivesse me criado com aquele jeito de ser. E eu não tenho nada com isso. É como se fosse jogo para a indústria farmacêutica, quando a gente sabe que só depende da gente o nosso jeito de ser, né? Pode ser também o meio em geral, o meio social, em que a gente está inserido, né? Pode ser um problema também, claro que pode, né? Bom, tudo isso pode, e muitas das vezes ainda, infelizmente, para espíritos de nosso nível, ou seja, ainda crianças espirituais, fragiliza muito ainda a nossa imunidade. E aí vai gerar em nós, muitas das vezes, a mágoa, o rancor, a raiva, o desânimo, o pessimismo, a falta de vontade de encarar aquele problema, de buscar a minha imunidade, seja ela física, emocional, espiritual, levando muitas vezes a um quadro de depressão e tantas outras patologias emocionais, psíquicas, que a gente tem acompanhado aqui atualmente na Terra, né? Então, diante disso tudo, nós temos que cuidar da nossa imunidade como um todo, porque essas três facetas nossas, estou falando de nós encarnados aqui agora, o físico, o emocional e o espiritual, estão todos interconectados, interligados. Existe uma interdependência entre o nosso corpo físico, o nosso emocional e nós, a alma, o espírito, a nossa mente, o nosso coração, que a gente está chamando de imunidade espiritual. Bom, o fato é, Deus, que é todo amor, bondade, justiça, com certeza nos fez para sermos felizes. Por que que a gente tem essa certeza? Porque nós somos seres racionais. E vamos observar, vamos em campo observar, né? Na natureza. Nada falta para os nossos irmãos da natureza. Absolutamente nada. Então, se não falta para eles, tem
tudo que eles precisam para ter uma vida saudável, digna, nós, seres racionais, inteligentes da criação, não teríamos todos os meios também para ter uma vida física, emocional e espiritual saudável? Aí vocês devem estar pensando, mas e a doença? Vamos conversar daqui a pouco, né? Porque mesmo diante da doença, nós podemos estar saudáveis, intimamente felizes, aprendendo com aquele problema, aprendendo com aquela doença, amadurecendo com aquela doença. Então, Deus nos fez para sermos felizes. O objetivo maior é nós atingirmos a perfeição. Fomos criados simples e ignorantes e vamos caminhando e amadurecendo, bebês, como qualquer bebê, e vamos crescendo e aprendendo a andar. Primeiro tateando, precisando de muito apoio dos nossos mentores espirituais, dos espíritos anjos guardiões, e depois nós vamos andando, aprendendo a andar por nós mesmos. E ao invés de escolher caminhos cheio de pedra, cheio de abismo, onde a gente leva um tombo e se quebra todo, nós vamos aprendendo a contornar esses abismos, essas pedras, e mesmo diante da dificuldade, sermos felizes. Assim nós vamos amadurecendo, moral e intelectualmente. Então, vamos, sim, em rumo à perfeição, como Jesus e muitos outros que já estiveram entre nós. Foram criados simples e ignorantes, estão amadurecendo. Exemplo próprio doutor Bezerra, que nós falamos hoje pelo fato de ser o aniversário dele, dessa última encarnação dele na Terra, né? É um espírito a caminho da perfeição muito à nossa frente. E Jesus já atingiu o nível de perfeito, mas foi criado um dia como nós, simples e ignorante. Então, o objetivo é que a gente seja verdadeiramente felizes, tanto do ponto de vista da mente quanto do coração. Olha que nós colocamos verdadeiramente. Nós aqui não vamos nos referir à felicidade passageira, fugaz da Terra, porque a nossa vida real, a nossa vida infinita, porque somos espíritos imortais, é sem estarmos aqui na Terra, em nosso estado espiritual, e não encarnados num planeta como a Terra, que ainda tem tanta dor e tanto sofrimento. Então, quando a gente fala em felicidade, não é a felicidade da ilusão. Ah, comprei isso. Isso é a minha verdadeira felicidade. Não precisamos de dizer nada. Só dizer que o tempo é o senhor da razão. O tempo vai mostrar que, mesmo eu tendo comprado aquilo que eu tanto sonhei um dia, vai passando o tempo e eu já não sou tão feliz mais quanto eu achei que eu seria com aquilo. Porque aquilo que eu comprei é ótimo, é maravilhoso. Agradecemos a Deus por um sonho realizado aqui na Terra, uma comodidade material a mais, seja ela qual for, né? Mas nós sabemos que aquilo sozinho não me traz a verdadeira felicidade, né? Então, se nós temos que cuidar da nossa imunidade como um todo, não adianta a gente ficar se lamentando. Por quê? Se nós temos que cuidar da nossa imunidade como um todo, nós não devemos buscar aquilo que vai nos trazer dificuldades, qualquer que seja o nível dessa dificuldade, né? Nós devemos procurar aquilo que nos traz paz e harmonia. Então, gente, toda pessoa infeliz, sem paz, sem harmonia em si,
está certamente num caminho contrário aos desígnios de Deus. Porque se ele nos criou para sermos felizes, para atingirmos a perfeição, não é o nosso caminho natural. Algo não está bem. Porque esse não é o nosso estado natural. Nós estamos fora do nosso estado natural. O nosso estado natural seria esse, nós estamos fora do nosso estado natural. Então, a gente costuma dizer que nós não estamos equilibrados, harmonizados. Então, a nossa conexão, a nossa interação com Deus não está 100%. Estamos fora de sintonia com os desígnios de Deus. Então, nós podemos dizer que nós estamos infectados. Essa infecção, entre aspas, só vai crescendo e aumentando dentro de nós. E nós acabamos por espalhar esses germes pelos quais nós estamos infectados, que nos deixa infeliz, sem paz, sem harmonia, a gente acaba espalhando isso para tudo e para todos que estão ao nosso redor. Assim como nós temos a gripe, o Covid e alguns tantos outros vírus, né? Então, nesse caso, nós estamos doentes. Nós estamos com uma doença da alma, uma doença íntima, porque nós somos a alma. Então, nós estamos apresentando uma baixa imunidade emocional e espiritual, porque não estamos sabendo lidar com as nossas emoções, com os nossos problemas do dia a dia. Então, a nossa mente, o nosso coração não estão harmonizados, né? Então, diante disso, não adianta a gente se lamentar. Não adianta a gente se deprimir. Não adianta a gente chorar. A gente ainda não assistiu alguém que se tratou, que se curou das dificuldades íntimas só se lamentando, ou só se afundando cada vez mais na depressão, ou só chorando. Se lamentar, se deprimir, chorar, adiantasse, mas nós já sabemos. A gente, às vezes, não quer ver, né, que isso não adianta. E aí nos fazemos cada vez mais infelizes, lamentosos, chorosos, deprimidos, perto de outros, na falsa esperança de que outros irão resolver as nossas próprias baixas imunidades íntimas, sejam elas emocionais e espirituais. Então, nós temos que começar ou continuar, aqueles que já começaram esse processo, a agir. Então, nós temos, seja começar ou se já começamos fortalecer o cuidado, em primeiro lugar, com nós mesmos. Porque perguntaram a Jesus, mestre, qual o maior mandamento de todos? E Jesus respondeu, todos nós aqui sabemos, amar a Deus sobre todas as coisas. Claro, o nosso Pai é quem nos criou, gratidão. O amor nos liga a Ele, é o laço maior com Ele.
Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ao outro, como a si mesmo. Então, quem não se ama, quem não se cuida, não pode amar ninguém. Está doente. Que somos nós ainda, espíritos doentes, no mundo de provas e expiações. Quando a doença minimizar em nós, nós vamos conseguir passar para um mundo de regeneração, e aí vai cada vez mais a gente combatendo as doenças íntimas até chegar ao nosso estágio máximo, que é a perfeição, né? Então, nós temos que aumentar, trabalhar para aumentar a nossa imunidade emocional e espiritual. Sabendo, gente, que a nossa imunidade emocional e espiritual reflete diretamente na nossa imunidade física. A própria medicina terrena, a própria ciência terrena já mostra isso há muitos anos. Quanto que o emocional e o nosso íntimo, nosso espiritual, nossa mente, nosso coração, reflete na nossa imunidade física, do corpo físico. Então, nós precisamos de cuidar, regar com muito amor, rega com a aguinha do amor, com muito cuidado da nossa higiene mental e espiritual. Nós temos que nos autoimunizar, porque nos autoimunizar só depende de nós. Não depende de outros. É claro que nós vamos encontrar suporte em outros, vamos encontrar suporte na terapia terrena, seja ela qual for o método adotado, na psicoterapia, na arte-terapia, que seja, né? Nós temos recursos até da medicina também, de medicamentos para nos ajudar, nos autoimunizar. Nós temos recursos, como nós estamos aqui agora, de em grupo, podemos refletir, e tantos outros recursos, mas só depende de nós, como nós vamos ver mais adiante. Lutarmos, agirmos a cada instante contra pensamentos negativos, pensamentos que não nos vão trazer nada de bom, que, pelo contrário, vão nos afastar do equilíbrio, da harmonia, vão abaixar a nossa imunidade emocional e espiritual. Nós devemos lutar contra os sentimentos de mágoa, que nada de bom vai nos trazer. A gente fica como os nossos queridos irmãos, as vaquinhas, os bois queridos, ruminando, 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 e trazendo aquela mágoa, como a gente diz, à boca, e sentindo aquele gosto ruim. Mas nós estamos produzindo aquela mágoa, nós estamos produzindo angústia, nós estamos produzindo rancor, nós estamos produzindo desânimo, a falta de esperança. Uai, então que tipo de produtor, fornecedor de algo para combater a imunidade somos nós? Não somos. Não somos, porque tudo que a gente está produzindo, que está saindo de dentro de nós, seriam germes, vírus e bactérias, mentais e espirituais, fazendo a comparação, né, gente? Então, é aquela velha e boa questão de olhar um copo, né? O meu copo aqui, deixa eu colocar, já que eu tomo água, né, gente? Agora eu acho que ele está, né? Vou botar aqui. Agora eu acho que ele está, né? Vocês veem, alguns de nós aqui podemos estar vendo ele meio cheio, e outros de nós podemos estar vendo ele meio vazio. E aí? Qual é a verdade? Meio cheio ou meio vazio? Ah, as duas são igualmente prováveis. Meio cheio e meio vazio. O que muda? O olhar. O nosso olhar. Então, é a gente procurar olhar os problemas da vida não como um copo meio vazio, mas como um copo meio cheio,
Vamos pegar o lado positivo das próprias dificuldades. Muitos podem estar pensando, deve ser fácil para ela falar. Não, não é não. Que se fosse, eu não estaria aqui no mundo de provas e expiações. É difícil. A gente rala, sua cada dia, né? Então, nós poderíamos trazer aqui, a gente colocou entre aspas, tá, gente? Por favor, uma receita para a gente espalhar alegria e algo de bom, não só para nós, mas para tudo que nos cercam. Por quê? Porque isso vai nos ajudar na nossa imunidade emocional e espiritual, mesmo diante de problemas. Então, primeiro de tudo, é fundamental que intimamente a gente se sinta bem. Bem conosco mesmo. Felizes conosco mesmo. Felizes com as nossas escolhas, com o nosso proceder. E não aquela felicidade só pautada na ilusão, mas aquela felicidade pautada na razão, no bom senso. Eu me apertar como um parafusinho contra a parede, né? Essa felicidade, eu estou me iludindo, é uma felicidade real. Se eu desencarnar agora, ok, eu estar nesse estado de felicidade, porque isso pelo qual eu batalhei realmente é uma felicidade eterna dentro de mim, né? Então, segundo, buscar tudo de bom para nós. Vamos nos amar. Não significa ser egoísta, não significa ser vaidoso, mas nos amar para amar o outro, para espalhar coisas boas em torno de nós. Então, terceiro, distribuir para o mundo esse bem que a gente sente, essa alegria que a gente sente dentro de nós. Então, a gente começa com essa receita, entre aspas, que nós colocamos aqui, nós começamos a perceber o nosso potencial íntimo. Nós começamos a perceber quem nós somos, né? Nós começamos a perceber que nós somos um tesouro. Nós somos um baú cheio de tesouro dentro de nós. O slide tá ok, gente? Ok. Nós somos um baú, como se fosse um baú. Olha aqui o nosso bonequinho apontando para a luz que está saindo de dentro do baú. Isso somos nós. Nós somos um baú cheio de luz, nós somos um baú cheio de tesouro. Por quê? Porque nós somos filhos do Criador do Universo, que é a pequena ciência humana, frente a toda essa imensidão do universo, a nossa ciência é pequena, mas já avançou muito, graças a Deus, e cada vez vai avançar mais, já mostrou que o universo está em constante expansão. Então, a todo instante está sendo criado matéria, energia, sendo criado, expandindo, aumentando. Então, se nós somos filhos desse Criador, nós somos luzes, né? E muitas vezes nós enterramos esses tesouros. Então, nós temos condições, todas as condições de trabalhar nossa imunidade física, emocional e espiritual. Isso é um trabalho de autocura. Nós podemos nos curar. Nós vimos, há um tempo atrás, a palestra que está no YouTube há um bom tempo, da força da mente, em que a Igorina Cunha, querida desencarnada, sobrinha do nosso querido Eurípides Bassanufo, nós tivemos a oportunidade de ouvir relato da própria Igorina, lá em Sacramento, Minas Gerais, próximo a Uberaba, contando que, quando criança, ela teve paralisia infantil.
Naquela época, gente, isso já deve ter o quê? Uns 90, quase 100 anos atrás. Imagina, não tinha cura, não tinha as vacinas que tem hoje, né? E ela voltou a andar, usando o que? A força da mente dela. E, claro, que estava de acordo com os desígnios de Deus. Porque se Deus também achasse que não seria bom para ela, que ela teria que expurgar ainda com a paralisia, ela não voltaria a andar. Mas ela testou a força da mente dela e Deus viu o esforço dela e lhe concedeu. Depois, quando já numa idade, na terceira idade, uma idade mais avançada, ela retornou à cadeira de roda. Quando nós a conhecemos, tivemos a alegria de encontrar com ela fisicamente, materialmente, nessa encarnação dela, ela já tinha retornado à cadeira de roda, desencarnou com a paralisia das pernas, né? Então, nós temos que buscar dentro de nós o que tem sido trazido aqui semanalmente, gente, que são os ensinos de Jesus, mas expandidos, deixando entrar a luz da doutrina dos Espíritos, nos dizendo que nós somos seres imortais, que nós não temos somente uma única existência, mas nós temos várias existências. Exemplo, gente, de alguns temas trabalhados aqui no mês de julho e agosto, por exemplo. Pegamos o mês passado e esse mês, pensamos alguns temas muito direcionados à questão da imunidade, da autocura, né? A vontade, gente. A vontade foi mostrado como ele é instrumento de transformação espiritual. É o primeiro passo para a nossa cura. É a gente querer. Mas não é querer, é querer. Querer, lá dentro, no íntimo. A gente usar a força da mente. Foi falado do esforço e da perseverança. Foi falado da prece como uma terapia que está em nossas mãos. Foi falado o tema paz no mundo, começa dentro de mim, começa em nós. Inclusive, no final, tinha aquela musiquinha linda, a paz em mim, a paz no mundo, começa em nós. Muito linda aquela música, né? E hoje nós estamos aqui falando da imunidade física, emocional e espiritual. Então, nós vamos falar um pouco de cada um desses temas voltados, focados para o nosso tema de hoje. Então, começando com a vontade, né? Tudo em nós começa com a nossa vontade, com o nosso querer. Qual é a nossa vontade? Todos queremos ser felizes. A questão é que muitas vezes nós estamos equivocados quanto ao que realmente me traz felicidade. Então, nós temos que começar a nos perguntar o que realmente, verdadeiramente me deixa feliz. E, em busca, começar a querer isso para a minha vida. Como que eu posso ser feliz com tanta dor e sofrimento no mundo ao meu redor? Como que eu posso? Né? E aí a gente vê aí a Joaninha, pode voltar, por favor, na vontade, gente? Isso, obrigada. A Joaninha perguntando para a Belinha, né? Como que eu posso ser feliz com tanta dor e sofrimento no mundo ao meu redor? E aí a gente lembra aquela velha e boa história, se nós estamos afundando num pântano, né? O que nós devemos fazer? Procurar salvar todos? Ou se eu tenho mais chance de sair daquele pântano? Primeiro, eu devo optar por mim, eu saio do pântano, corro, busco uma vara e vou resgatar os outros. Porque se eu fico ali com os outros, tentando nos salvar, todo ali dentro, nós já percebemos, vamos todos afundar. Então, se a gente vive no meio
de muitos problemas, de muitas dores e sofrimento, vamos nos isolar, buscar a nossa harmonia íntima, o nosso equilíbrio. E aos poucos vamos tendendo a vara aos outros. E não entrar naquele ambiente e deixar me infectar. Porque não vai agregar, não vai resolver, não vai diminuir o problema. Nós temos também a força da mente ao nosso lado. Essa força, gente, para riscar um fósforo, uma faísca, para essa força entrar em trabalho, quem faz isso, quem dá essa faísca, o fósforo, quem faz a combustão é a vontade. Se eu tenho a vontade, a minha mente começa a se conectar com aquela questão, idealizar, imaginar, querer cada vez mais. Aí vai haver uma simbiose da minha vontade, uma interligação, interconexão da minha vontade com a minha mente. E aí a minha mente vai despertando para aquilo, né? Por quê? Porque nós somos criaturas de Deus. Nós temos a centelha divina dentro de nós. Nós somos uma usina de luz, de energia, igual a figurinha que a gente está apresentando aí. Nós somos luz. Nós somos centelha divina. Então, é uma usina que não precisa de outro combustível, a não ser a nossa vontade, que vai atuando juntamente com a nossa mente e vai fazendo, vai colocando essa nossa força íntima da nossa mente em pleno movimento. Foi isso que a Igorina Cunha fez. Ela entendeu o mecanismo, criança ainda. Então, a gente vê também que já foi um espírito que reencarnou aqui um pouco acima da média, né? Mas isso está ao alcance de todos nós, olhando o exemplo dela e diversos outros exemplos que nós já ouvimos falar, gente. Que a própria medicina terrena fala assim, mas como? Mas como? Né? E ocorre, né? Então, nós temos também um outro tema que foi o esforço e a perseverança. Foi colocado aqui, gente, esforço e perseverança é um exercício diário, é para todo dia, a cada instante. É para esse exercício para colocar a força da nossa mente em funcionamento. É como se eu colocasse mais lenha. É cada dia. É só por hoje, esforço e perseverança. Vai ser de uma hora para outra que tudo vai melhorar, que eu vou conseguir todas as minhas imunidades? Não. Vai ser mágica? Vai ser milagre? Não. Por que não, Conceição? Uai, porque nós somos espíritos velhos. Já tivemos muitas existências. E como que foram as nossas existências, Conceição? Não sei, sabe? Abre o livro de história, entra no Google, pega lá a história do mundo. Nós sabemos o que nós somos. E nós levamos muitos anos viciados em certas ações, em certos pensamentos, sem vontade de buscar nossa própria felicidade, sem usar a força da mente, sem nos esforçar, sem perseverar. Aí a gente agora quer que seja assim mágica. Não pode. Não há descontinuidade no universo. Às vezes a gente acha que não tem nada ali naquele ponto do espaço, mas alguma coisa tem ali. Nem que seja a energia que a gente não está conseguindo detectar. Então, não existe continuidade. Então, também vai levar tempo, né? Alguém pode fazer isso por mim? Não, não. É intransferível. Que bom, só depende de mim. Nossa, melhor impossível. Nos deixa hiper independentes, né? Nós temos condição para isso, para ter esforço, perseverança? Claro que temos. Somos centelhas divinas em nós, dentro de nós. Como não? A Joaninha ali, a Belinha tem, por que a gente não tem? Né?
A gente não consegue usar a nossa força, a nossa vontade a meu favor. O que eu vou fazer? Vou depor as armas? Vou desistir da luta? Não. Vou combater o bom combate, como disse Paulo de Tarso. Não. Aí vem o samba, enredo famoso. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, vamos dar a volta por cima. Nada como um novo dia. Estejamos nós encarnados ou desencarnados. E desencarnei. Não vou poder continuar isso que eu vinha fazendo comigo. Claro que vai. Nós somos espíritos imortais, vamos continuar existindo. Então, nós temos tudo isso a nosso favor. Então, nós devemos perseverar, nos esforçar. E temos, como aqui foi dito também, o recurso da prece, que está nas nossas mãos, que está no nosso alcance. Quando que a gente pode orar? Já vimos, a todo instante. Gente, tudo isso que a gente está passando de palestra de junho e agosto, já estão lá no canal da Casa do YouTube, tá? Casa da Prece Chico Xavier, RJ, tá? Vocês acham tranquilamente, né? Então, a todo instante, eu não sei orar. Sei orar. Como que eu oro? E se eu não souber orar? Todos sabemos orar. Porque é nós falando com Deus, com o Criador. A gente, se optar, também pode falar com intermediários, de alto escalão, né? Podemos falar com Jesus, com Maria Santíssima, e com aqueles espíritos que nos tocam de perto o coração, né? Que eles vão levar a Deus as nossas rogativas. Então, todos sabemos orar. Não há palavras. Podemos orar mentalmente, sem pronunciar um A sequer. É um diálogo, uma conversa com Deus, para agradecer, para louvar, para pedir, para rogar força, para que a gente possa se esforçar, ter perseverança e etc. Né? E aí, Deus vai enviar alguém para me socorrer? Então, esse GIF animado aí é muito sugestivo. A pessoa está num estado de oração e cai sobre ela pontinhos de luz, porque Deus vai enviar, sim. Sempre há espíritos bondosos. Então, vai ser o que estiver mais próximo e que estiver dentro da possibilidade dele para poder estar ali conosco, nos intuindo, nos inspirando. Não precisa de ser médium. Todos temos a intuição, a inspiração. Então, a prece, de fato, pode e vai nos ajudar profundamente nesse processo. Vai nos dar um suporte, como se fossem amuletas, uma grande sustentação. Outro tema, a paz começa dentro de mim. Claro, porque construir a paz, viver a paz, sentir paz, não é um processo de fora para dentro, é um processo de dentro para fora. Quantas pessoas que a gente não conhece que moram em lares extremamente conflituosos ou trabalham em empregos extremamente problemáticos ou moram em locais de conflitos, não é? Seja guerras militares, seja guerras urbanas, e elas têm paz dentro de si. Procure entre aqueles com quem você convive. Certamente você vai conhecer, e não são poucos, né? Então, essas pessoas aprenderam a construir a paz dentro dela, mesmo que o mundo ao redor dela esteja desabando. E lá no YouTube vocês vão encontrar, né, uma palestra nesse tema, né, como os outros que a gente vem colocando. Então, vai estar mais detalhado, porque a gente, diante do nosso tempo aqui, né, nós temos que só dar essa pincelada. Mas, se você quiser saber os detalhes, como construir esta paz dentro de você, nós temos lá. Então, gente, nós temos tudo que nós precisamos para promover a nossa autocura. A questão da nossa imunidade
Física, vamos repetir mais uma vez, física sim, emocional, espiritual está em nossas mãos. Durante a pandemia, no primeiro ano, a gente teve um caso muito interessante de um amigo nosso. A pessoa descobriu que estava com células cancerígenas num determinado órgão do corpo físico. E assim que soube, entre saber disso, ter o exame que comprovava e fazer uma biópsia para retirar o material, para que fosse analisado, para ver como é que seria o tratamento daquele câncer, né? Ela começou a se perguntar: o que diz a medicina, a psiquiatria, a psicologia, as religiões a respeito do câncer? E se lembrou que a mágoa, o rancor, alimentar esses tipos de pensamentos e sentimentos podiam, sim, acabar fazendo com que o organismo desviasse do seu padrão e começasse, então, a produzir certas células com elementos cancerígenos. E a pessoa aproveitou, não teve nem um mês, entre a oração, prece, e revendo em sua mente o que tinha lhe magoado tanto, de forma que essa pessoa pudesse se aliviar dessas emoções. Gente, a pessoa conseguiu, fez a biópsia, não deu nada, claro que continuou 2, 3 anos, continua em acompanhamento clínico. É óbvio, é claro, porque pode ter um retorno, claro, e ela está ciente disso, então ela está vigiando a mente dela permanentemente. Então, a gente vê que, assim como a Igorina, aconteceu com essa pessoa, como muitas que muitas vezes a gente ouve falar. Rapidamente, por causa do tempo, qual o grau de dificuldade? Qual dessas imunidades é mais difícil da gente trabalhar em nós? Gente, não tem, né? Elas são interconectadas, interligadas. Vamos começar aquela que for mais fácil para a gente, mais tranquilo para a gente, né? São as nossas emoções, é o meu jeito de ser, vamos buscar em nós, né? Mas todas elas, igualmente, nós podemos e devemos superar. Então, para finalizar, nós pensamos aqui no livro Rumo Certo, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, Conquista Íntima. Todos os estados enfermiços da alma se assemelham, no fundo, aos estados enfermiços do corpo, solicitando o remédio adequado que lhes patrocine a cura. E a impaciência, que tantas vezes gera rixas inúteis, é um deles, pedindo o específico da calma, que a desterre do mundo íntimo. Como, porém, obter a serenidade quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? Justo lembrar que, assim como nos acomodamos, obedientes, para ouvir o professor trazido a nos ensinar, é forçoso igualmente assentar a emotividade na carteira do raciocínio, a fim de educá-la, educando-nos, e aplicando os princípios de fraternidade e de amor que abraçamos, convidaremos os nossos próprios sentidos à necessária renovação. Feito isso, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio é instrumento de teste para a avaliação de nosso próprio aproveitamento. Aprenderemos, por fim, que diante da crítica estamos convocados à demonstração de benevolência. Diante da censura, é preciso exercer a bondade. À frente do pessimismo, somos induzidos a cultivar a esperança. Ante a condenação, somos indicados à bênção. E que, renteando com quaisquer aparências do mal, é imperioso
pensar no bem, dispondo-nos a servi-lo, ou seja, a servir no bem, entregando-nos com sinceridade a semelhantes exercícios de compreensão e tolerância, estaremos em aula profícua para a aquisição de valores eternos no terreno do espírito. É assim que, em matéria de paciência, se a paciência nos foge, urge reconhecer que, perante as circunstâncias mais constrangedoras da vida, estamos todos nós no justo momento de conquistá-la. Muita paz. Obrigada.